Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Rabba Yeshua HaMashiach Baruch Hashem Adonai Halayla. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. O nome que é aclamado sobre os montes. Santo de Israel. Nós te convidamos nesta sala. Faça-se presente nesta sala. Deus de meu Senhor Jesus Cristo, que perdoou os meus pecados e me salvou e com o seu sangue comprou a minha vida. Te convidamos neste lugar. Vem operar a tua presença, operar sinais e maravilhas. Faz-nos sentir que estamos diante de ti e glorifica o teu nome neste lugar. Em nome de Yeshua. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, quero mais uma vez fazer-lhes lembrar que Deus está aqui. A presença de Deus neste lugar é mais real do que qualquer outra coisa aqui. A presença de Deus é até mais real do que você próprio. E você pode tocar a presença de Deus, você pode se envolver. E no dia de hoje o Espírito Santo me orientou que eu transmitisse uma mensagem à sua igreja e uma mensagem de despertamento espiritual. E a mensagem que o Espírito de Deus propôs ao meu coração, ela tem como índole e natureza o propósito do Espírito Santo. Por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo ou ter a presença de Deus? Qual é o ministério do Espírito Santo em nossas vidas? Qual é a necessidade que o cristão tem de ser cheio do Espírito Santo? Porque não basta ser cristão, você tem que ser um cristão cheio do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo quer nos despertar nesse sentido, porque nós precisamos ter o Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo, ter o Espírito Santo nas nossas vidas, nas nossas casas, nossas famílias. Precisamos ter a presença do Espírito Santo manifesta num culto como esse. Precisamos ter a presença do Espírito Santo manifesta na nossa nação, na nossa pátria. Precisamos ter a presença do Espírito Santo manifesta em nossas sociedades. Por quê? A Bíblia é clara e é esplêndida nessa abordagem, quando aborda a respeito disso, e aborda de forma profunda a respeito da presença do Espírito Santo. Porque está a dizer, e há de acontecer, livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, e há de acontecer que nos últimos dias do meu Espírito derramarei sobre toda a carne.
Joel é um profeta que aparece com duas naturezas. Como um profeta templário. Os profetas templários são aqueles profetas que profetizavam no templo. E como profeta templário, aparece como aquele que profetiza a restauração do povo de Israel. E ele tem uma outra natureza. Nessa natureza que o profeta Joel aparece, ele aparece como profeta escatológico. O profeta escatológico é aquele que profetiza a respeito dos últimos tempos, do final dos tempos, porque escatologia é estudo a respeito do final dos tempos. E ele profetiza, tanto é que nós, quando lemos o versículo 28, compreendemos que o profeta Joel começa falando dos últimos dias. E há de acontecer nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Ele está a profetizar a respeito dos últimos dias. Para alguns teólogos é difícil catalogar as profecias do profeta Joel e organizá-las geograficamente, em que tempo ele profetizou e se as profecias do profeta Joel diziam respeito a que tempo. Mas nós encontramos um respaldo das profecias do profeta Joel depois de Jesus Cristo ascender para os céus e no derramamento do Espírito Santo, quando Pedro está a justificar para os homens o que estava a acontecer naquele momento, que foi no dia do Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz: e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todas foram cheios do Espírito Santo. E quando eles estavam cheios do Espírito Santo, coisas extraordinárias aconteceram. É que Pedro pregava numa língua estranha, e tinha lá pessoas vindas de todos os povos, tribos e nações, mas cada um ouvia a pregação de Pedro na sua própria língua. E alguns mesmos falavam em línguas estranhas, línguas do Espírito, línguas dos anjos. Como para as pessoas aquela atmosfera era estranha, porque nunca antes viram. Vendo os discípulos a falarem em outras línguas, falaram: mas ainda é muito cedo para eles estarem bêbados. E Pedro levantou e disse assim: varões judeus e vindos de toda a parte do mundo, julgai vocês mesmos se esses homens estão bêbados. Eles não estão, porque é muito cedo para estarem. E Pedro começou a explicar sobre o propósito da vinda do Messias e falou como profetizou Joel, que nos últimos dias derramaria o meu espírito sobre toda a carne. O mesmo Jesus derramou seu espírito sobre nós, e o que vocês estão a ver aqui hoje é a manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele restaura em nós a natureza da vida. Ou seja, no livro de Gênesis, se nós formos para o livro de Gênesis e constatar o versículo 1 do livro de Gênesis, ou seja, o versículo 2 do livro de Gênesis, versículo 7, capítulo 2, versículo 7, Gênesis 2, 7, você vai perceber que a Bíblia está a dizer: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, ponto e vírgula, e o homem foi feito alma vivente. Quando Deus soprou sobre os narizes do homem, o homem foi feito alma vivente, ele recebeu a vida. Assim sendo, amados irmãos, é como se existem duas dimensões da vida em nós aqui. Antes de Deus criar o homem e lhe meter no jardim, Deus criou tudo. É impressionante que eu, meditando aí, descubro sempre coisas novas. Eu percebi que quando Deus disse multiplicai-vos e frutificai, ele não estava a falar para Adão e Eva, ele estava a falar para os animais e as árvores do jardim. Quer dizer que tem essa natureza nos seres inanimados, que eles ouvem a voz de Deus e obedecem.
Você lembra quando Jesus Cristo estava no barco e uma grande tempestade sobreveio ao barco? E quando veio aquela grande tempestade, o barco quase que naufragava. Os discípulos pensaram que iam morrer. Eu já disse aqui, muitos de nós, quando olham para aquele momento, imaginam o barco dos discípulos uma canoazinha. Se eles imaginam uma canoazinha, então imaginam que a tempestade fazia ondas assim de 50 centímetros. Não. Eram ondas gigantes, estás a ver? A canoa, o barco dos discípulos no meio daquelas ondas, ficou, parece que um surfista, era como se um surfista estava a surfar sobre sua prancha. Né? Aquilo, ele era movido pelas ondas. Os discípulos disseram, vamos morrer aqui. As águas estavam agitadas. E quando eles viram que não tinham mais esperança, então eles deram um toque. Jesus, você não se importa que morramos aqui? E Jesus ficou chateado com eles e disse, por que vocês são tão tímidos? E Jesus, quando acordou, olhou para a tempestade e disse, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E os discípulos olharam para Jesus e perguntaram, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse que o vento e o mar lhe obedecem é o mesmo que estava no princípio no Éden, que a natureza lhe obedecia quando ele disse, haja separação entre o dia e a noite, houve separação. Ele falou para as plantas e os animais lhe ouviram e lhe obedeceram. Ele disse, frutificai e multiplicai-vos. O propósito de Deus, quando disse para os animais frutificar e multiplicar, era para servir a um propósito maior, para servir ao propósito do homem. Era para servir a esse propósito. Por isso, multiplicai e frutificai, multiplicai-vos e frutificai. Está a falar para os animais. Por isso, irmãos, o nosso Deus não tem limitações. Até a natureza lhe obedece quando ele fala. O mar ouve, o vento ouve, as montanhas ouvem. Porque quando Jesus Cristo disse, mar, acalma-te, vento, aquieta-te, naquele exato momento fez-se uma calmaria. Escuta aqui, se as situações da tua vida já não têm ouvidos para te obedecer, elas podem ouvir a voz do Supremo Criador, e a tempestade da tua vida vai acalmar. Ele vai trazer calmaria para a tua vida. E esse mesmo Jesus que tem poder de fazer que a natureza ouça, é o mesmo Jesus que está presente aqui, nesse momento que Pedro está a pregar. Está a pregar a respeito das profecias. Espírito de Deus se move aqui neste lugar. E eu fui ver que depois que Deus criou o homem, quando Deus criou o homem, Deus soprou e o homem foi feito alma vivente. Esse homem que foi feito alma vivente era um homem simples. Ele recebia uma visita todos os dias no jardim. Por quê? O homem não foi feito no jardim. O homem foi feito em algum lugar fora do jardim. Porque se nós prestarmos atenção na mesma Bíblia Sagrada, diz que o Senhor depois colocou o homem no jardim. Colocou o homem no jardim, depois que formou o homem, diz, versículo 15, Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Há duas dimensões da vida que Deus coloca em nós. Essas duas dimensões da vida que Deus coloca em nós é a vida que nos conecta com o natural e a vida que nos conecta com o sobrenatural. Essas são as duas dimensões. Presta atenção aqui. Duas dimensões da vida que Deus coloca em nós. A dimensão da vida que te conecta com o natural e a dimensão da vida que te conecta com o sobrenatural. São duas dimensões. Por quê? Porque presta atenção. O mesmo que Deus fez, olhou para as árvores, os animais, e lhe disse assim, frutificai e multiplicai-vos. Ele, quando olha para Adão, disse assim, Adão, dá nome a todos os animais do jardim.
Quando Adão vai no jardim, ele começa a dar nome. Ele entra no mar e começa a dar nome. Peixe grande, teu nome a partir de hoje é baleia. Peixe pequeno, o seu teu nome agora é caboinha. O seu teu nome é carapau. O seu vermelhinho é cachucho. Você com essa tromba animal grande, teu nome é elefante. E esse animal com essa juba, teu nome será leão. Você é animal astuto, teu nome é cobra. Serpente. Você que pula de uma árvore a outra, teu nome é macaco. E começou a dar nome. E eu imagino que no jardim os animais comunicavam com Adão. Eles comunicavam naturalmente com Adão. Porque essa era a dimensão da vida que estava em Adão, que lhe conectava com o sobrenatural. Está entendendo? Essa era a dimensão da vida que lhe conectava com o sobrenatural, porque ele diz: sujeitai e dominai a terra. Ele tinha o poder de sujeitar a natureza se sujeitava diante dele. Estamos a terminar a viração do dia, o crepúsculo. E todos os dias, no crepúsculo da tarde, na viração do dia, ele recebia uma visita. E aquela visita entrava no jardim na viração do dia, porque enquanto o sol estava a se pôr e tomava aquela cor amarelada, o sol estava a se pôr no ocidente, estava nascendo no oriente um outro sol. Era o que? Eclipse total do sol? Não. Aquele era o sol da justiça que veio visitar a casa de Adão. E ele veio visitar Adão e conversava com Adão. Quem é esse sol da justiça? Eu estou a falar de Deus. Porque a Bíblia diz que todos os dias, todos os dias, na viração do dia, Deus descia no Éden para falar com Adão. Escuta aqui. Quando Moisés estava com Deus, quando Moisés estava com Deus no monte, ele só ouvia a voz de Deus. E Moisés disse assim: mas você que sempre fala comigo, quero ver a tua face. O que Deus disse para Moisés? Ele disse: ninguém pode ver a minha face e ver. Se você ver a minha face, vais morrer. Porque ninguém pode ver a face de Deus e vive, morre. Só que a Bíblia diz a respeito de Adão, Moisés não podia ficar de frente a Deus, porque se visse a morrer. Deus impôs aqui que nenhum homem pode ver a face de Deus. Ok, pode ser. Mas Adão, ele ficava frente a frente com Deus. Mais uma vez, isso nos faz crer na segunda dimensão da vida que Adão tinha, que era a vida que lhe conecta com o sobrenatural. Estás a entender? Era a vida que lhe conecta com o sobrenatural. Aquela vida que ele tinha, ele estava vivo diante de Deus. Mas só que essa vida que ele tinha, que lhe metia face a face com Deus, é a primeira dimensão da vida que ele perdeu quando ele pecou. Existem duas dimensões de vida que nós temos. Quando você vive nas duas dimensões da vida, você vive uma vida abundante. Por que a Bíblia diz no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna? Porque aquela morte que fala no livro de Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Se nós formos no original, nas palavras gregas e hebraicas para designar a morte, nós temos pelo menos 3 palavras para falar de morte. Você vai dar conta que no livro de Apocalipse, João fala: eu vi o Hades e a segunda morte a serem lançadas para o lago de fogo. Aí já está, essa morte que ele está a falar que foi lançada para o lago de fogo já é outra morte. Quando a Bíblia diz onde está a morte, a sua vitória, onde está o inferno, o seu aguilhão, essa morte que ele está a falar é aquela morte que no Apocalipse diz: e viu o Hades e a segunda morte serem lançados para o lago de fogo, que arde com enxofre. Existem duas dimensões de morte.
essa dimensão de morte que a Bíblia está a dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, não é essa morte de as pessoas morrerem, ficarem no caixão e lhe levar no cemitério para enterrar. Essa morte é uma morte que coloca o homem numa sentença de Deus, que ele se torna um homem miserável, que ele se torna uma pessoa miserável. Por isso, quando alguém te faz mal, você não precisa se vingar dessa pessoa, que essa pessoa me fez mal, não sei o que, porque o próprio pecado, o salário do pecado é a morte. A morte é essa morte que está falando é uma sentença divina que torna a pessoa uma pessoa completamente miserável. É o que acontece, que ele se torna uma pessoa infeliz, na vida dele nada dá certo, tudo dá errado, se torna uma pessoa completamente acorrentada, amarrada, fracassada, a sua vida começa a esmoronar. É esse pecado que a Bíblia está dizendo no livro de Romanos, que o salário do pecado é a morte. Para vocês entenderem isso, eu quero lhes trazer a compreensão do que aconteceu. Quando Deus criou o jardim, no meio do jardim pôs duas árvores. Uma árvore que é a árvore da vida, e outra árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse assim: comam de todas as frutas que tem no jardim, menos da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Mas o homem, a mulher, vendo que a árvore era agradável à vista. Normalmente o que nos tira da presença de Deus é aquilo que é agradável à vista. Cuidado com as coisas que são agradáveis à vista. Muita gente está a se corromper com esse mundo por causa de coisas que são agradáveis à vista. Essas coisas são coisas que vão te levar à morte. E essa morte que está a dizer aqui, eu já pequei, eu não morri. Escuta aqui, no livro de Romanos capítulo 1, diz assim, fala da ira de Deus, a manifestação da ira de Deus. Diz: visto que eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso, às paixões infames da carne. A primeira dimensão da vida, quando nós morremos, nos tornamos um homem miserável. Que miserável homem que eu sou, que não enxerga a natureza de Deus. Está entendendo? Quando você perde essa dimensão da vida que te conecta com o sobrenatural, você perde a parte da vida que te conecta com o sobrenatural e você perde o poder de enxergar a Deus. É por isso que pessoas dizem: o Senhor os entregou a um sentimento perverso. As pessoas que são entregues a esse sentimento, como ele não encara mais a natureza de Deus, ele perde o medo de Deus. O medo de Deus é o temor do Senhor. Quando ele perde o temor de Deus, o medo de Deus, quando uma pessoa perde o medo de Deus, para ele fazer o certo ou o errado não tem diferença nenhuma. Ele não tem peso de consciência ou sentimento de culpa quando erra. É porque essa pessoa foi entregue às paixões infames da carne. Esse é o julgamento, é a sentença de Deus para o pecado, que diz que o salário do pecado é a morte. Porque tem muita gente que pensa que está vivo, mas tecnicamente ele está morto, ele jaz. Vê quando Jesus aparece, diz: os que jaziam no vale da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando fala isso, não está a falar dos mortos que Jesus ia ressuscitar, não. Está a falar aqueles que jaziam no vale da sombra da morte. Quem são os que jaziam no vale da sombra da morte? São aqueles que estavam nos grilhões e nas amarras do pecado, que Romanos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A recompensa pelo pecado é a morte. Essa morte que ele está a dizer que é a morte da primeira dimensão da vida, é a morte que nos entrega ao conformismo. Pastor Garcia, na sexta-feira, deu um exemplo muito claro. Ele disse assim: se você for para o cemitério, tem silêncio, mas se você for para a maternidade, tem barulho, tem grito. Por quê? Porque no silêncio não tem, no cemitério não tem vida, mas na maternidade tem vida. Aonde há vida, há barulho.
E quando nós, como cristãos, silenciamos as nossas vozes, isso às vezes é sinônimo de morte espiritual, o conformismo, a indiferença. Isso pode ser um indício muito claro da morte dessa dimensão da vida que nos conecta com o sobrenatural. É por isso que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Porque quem não está em santidade está em pecado. E que quem está em pecado tem a sua natureza, a sua primeira dimensão da vida morta, anulada. Então ele não pode ver a face de Deus. Hebreus 12:14. Nós podemos ver isso. É por isso que Adão, quando peca, ele não podia mais ver a face de Deus. E Deus lhe expulsou do jardim, porque no jardim havia uma atmosfera sobrenatural. Porque lá no jardim, ele conversava com os animais. Você presta atenção, o que eu estou a falar aqui, na Utopia, a Bíblia diz que quando a cobra se encontrou com Eva, fez o quê? Lhe mostrou a maçã? Fez o quê? Falou. Quer dizer que o homem tinha essa habilidade de se comunicar com a natureza, com seres inanimados. Mas quando Adão pecou, ele perdeu essa dimensão, porque ele não comeu da árvore da vida. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele comeu, se ele comesse da árvore da vida, ia morrer, porque Deus cumpre a sua palavra. Ele disse: o dia que comerdes dessa árvore, vão morrer. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a Bíblia diz que aquela árvore era agradável para dar conhecimento. É aí que a palavra de Deus começa a entrar e a fazer sentido. Porque quando ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele se torna conhecedor. Ele passa a ter conhecimento daquilo que ele nunca devia ter conhecido. Ou seja, ele passa a ter conhecimento, ele passa a ter um conhecimento que ele nunca deveria ter. Em outras palavras, Adão perdeu a inocência que ele nunca devia perder. Se você prestar atenção, as pessoas têm a tendência, quanto mais conhecimento secular por aí fora têm, mas questionam a Deus. Sim ou não? Sim. É fácil pregar para um leigo ou para uma pessoa qualquer, mas quando a pessoa se torna culta demais, erudito demais, ele acha que tem poder para questionar todas as coisas à sua volta. É por isso que o excesso de conhecimento fez mal a Adão e fez mal a Eva. A Bíblia diz que a fruta que eles viram era agradável, aprazível para dar conhecimento. E quando eles comeram do fruto do conhecimento, do bem e do mal, eles passaram a ter um conhecimento que nunca deveriam ter e perderam a inocência que nunca deveriam perder. Há coisas que você tem que se limitar a ouvir, porque vão te fazer perder a inocência. A Bíblia diz, há duas coisas que militam. A Bíblia diz assim: o meu povo se perde porque lhes faltou conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento que Adão perdeu. Esse não é conhecimento científico, não. Esse é o conhecimento da divindade que Adão perdeu. Quando você perde essa dimensão da vida que te conecta com o sobrenatural, você perde o conhecimento de Deus. É por isso que Coríntios diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Adão perdeu a maior riqueza. Que riqueza é essa? Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele perdeu isso porque antes, quando ele era inocente, ele tinha o conhecimento divino, porque ele via a face de Deus. Depois de ele perder, ele morrer na primeira dimensão da vida, depois de ele morrer, ele perde esse conhecimento. E em Amós diz: o meu povo se perde porque lhes faltou o quê? Conhecimento. Falta-nos conhecimento. É o conhecimento de Deus. Escuta aqui. O conhecimento do mundo
milita na nossa vida contra o conhecimento de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus reflete o conhecimento de Deus. Mas quando você não ouve a palavra de Deus e você se engoda do conhecimento que o mundo transmite, você perde a fé. Por quê? Porque o conhecimento do mundo amordaça em ti o conhecimento de Deus, que é o conhecimento que produz vida, que produz fé e que produz esperança, que produz avivamento. Quando Deus soprou no homem, o homem foi feito alma vivente, recebeu o fôlego de vida. Essa vida em duas dimensões: vida para viver no natural e vida para viver no sobrenatural. Alguns de nós, por causa do pecado, da distração da vida, estão vivendo apenas essa vida que lhe conecta com o natural. Que para os homens você está vivo, mas aos olhos do Espírito você está vegetando. É por isso que muita gente é infeliz. Ele procura satisfação no dinheiro, satisfação nas mulheres, satisfação nas drogas, na bebida, no sexo, nas festas, na pornografia, em muitas coisas, e não encontra satisfação nessas coisas. Por quê? Porque quando Jesus Cristo veio, Ele veio para restaurar a vida que Adão perdeu lá no Éden. E nós só podemos ser completos quando se restaura aquela vida que Adão perdeu. E quando Deus nos ressuscita. Porque diz, os que jaziam no vale da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Até mesmo aqui nessa noite, há pessoas que jazem no vale da sombra da morte. Há pessoas que a vida deles é uma miséria, que estão sob o julgamento e condenação do pecado. Aquilo que a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte. Escuta, quando na tua vida você começa a encarar as coisas de forma indiferente, tanto faz, esse é um indício muito provável de que você está morrendo por causa do pecado. Quando você começa a perder o temor do Senhor, porque é impossível alguém que tem o Espírito Santo. Você vê quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles começaram a operar no sobrenatural. Se você vê Joel capítulo 2, versículo 28, diz: e naquele dia farei prodígios, sinais e maravilhas. Por quê? Porque a vida que Deus restaura em nós é a vida que nos faz operar sinais, prodígios e maravilhas. Está lá, como nós lemos no princípio. E naqueles dias aparecerão os seus sinais, prodígios e maravilhas. Eu farei sinais que mostrarão a minha glória. Mostrarei sinais no céu, sinais na terra. Eu mostrarei. E o Espírito Santo veio para quê? Ele veio a propósito de nos reconectar. Nós estávamos separados de Deus. A Bíblia diz, Isaías capítulo 59, versículo 1. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que possa dar, nem os seus ouvidos fechados para que possa ouvir. Mas os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Quando Jesus Cristo veio, Ele aniquilou o pecado e veio nos reconectar a Deus. E para nos reconectar a Deus, Ele não nos deixou só assim, porque a conexão com Deus é feita por Jesus. Porque no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quanto queiram receberam deles o poder de serem feitos quê? Filhos de Deus. Uma vez que nós somos filhos de Deus, a atmosfera está propícia para nós voltarmos a nos conectar a Deus. É por isso que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasgou ao meio. Quando Deus manda Moisés criar o tabernáculo, e no tabernáculo lá no fundo mandou criar uma sala que se chamava Santo dos Santos, e naquela sala entrava o sumo sacerdote no mais alto padrão de santificação e consagração. E lá no Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote estava lá, a nuvem, a Shekinah, que era a nuvem que Deus se assenta, descia, e aí o sumo sacerdote ficava face a face com a glória de Deus, com a presença de Deus. Mas a intenção de Deus é que aquela glória não era só para o sumo sacerdote.
aquela glória seria para todos os filhos de Deus, de toda a face da terra. Mas aquela glória que é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, só tinha que habitar num lugar santo. É por isso que quando Jesus Cristo veio, primeiro nós todos éramos pecadores e Ele era o único santo. Ele veio trocar porque Ele nunca pecou, Ele era imaculado. Então Ele disse assim: eu vos dou a minha santidade e recebo todo o vosso pecado. Ele tomou o nosso pecado e nos deu a sua santidade. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 João capítulo 1 versículo 9: mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Romanos capítulo 8: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque em Cristo Jesus nós somos feitos santos. Eu fui santificado porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. E uma vez que fomos santificados, é por isso que Romanos diz: se em teu coração creres que Cristo morreu pelos teus pecados e ressuscitou para a tua salvação, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Você tem que crer que Jesus Cristo morreu para quebrar aquele véu. Porque a intenção de Deus sempre foi restaurar a vida que Adão perdeu. E essa vida está sendo restaurada onde? Joel depois vai profetizar no capítulo 2, versículo 28. E há de acontecer nos últimos dias que aquela vida que Adão perdeu lá no Éden será derramada sobre todos os homens. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profetizar não é uma atitude humana, é uma atitude supra-humana. Significa que quando o homem está a profetizar, ele está conectado com a natureza divina de Deus. Ele tem a sua vida divina restaurada. Vossos jovens terão visões. Visões de quê? Visões do céu, visões do futuro, visões do arrebatamento, visões. É Deus a dar visão. Quando um homem está a ter visões da parte de Deus, isso significa que a natureza dele está conectada com a natureza divina. Deus restaura. É por isso que uma pessoa simples, que era pecador, que era qualquer um, quando vem para a igreja, recebe Jesus, é batizado pelo Espírito Santo, começa a ter visões espirituais, começa a orar em línguas estranhas, começa a profetizar. É o que? É a natureza de Deus que está sendo restaurada nesse homem. É a vida de Deus. Eu estou a profetizar nessa noite que aqueles que morreram por causa do pecado vão ressuscitar em nome de Jesus. Diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Esses sonhos é o que? Não é dormir e sonhar qualquer coisa, não. É sonhos espirituais que trazem uma mensagem de Deus. Deus está falando com pessoas dos sonhos. Quando a natureza de Deus é restaurada na tua vida, Deus começa a ativar aquilo que estava inativo. Estás a entender? Tem muita coisa que estava ativa em Adão, ficou desativado depois do pecado. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele restaura a nossa vida. E tudo que estava desativado estava no vermelho. O verde começa a acender. Tim, 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 tim. Luz verde. Aquilo que estava morto começa a reviver. Aquilo que tinha perdido vida começa a ganhar vida. É por isso que disse assim: sobre que jaziam no vale da sombra da morte, aqueles cuja luz estava apagada, resplandeceu-lhes a luz. Eu quero dizer assim: às vezes o desespero vem porque na nossa visão humana determinadas situações já não tem mais solução. Mas Deus está te conectando, está dizendo: quando você está conectado à natureza divina, não há limites. Não há limites na tua vida. Escuta,
era um pescador qualquer. Ele só sabia pescar peixe. Mas quando a natureza de Deus, a segunda vida foi restaurada nele, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam a subir no templo, na hora a hora da oração, quando de repente encontraram um mendigo ao lado do templo. O mendigo lhes falou: tio, me dá lá só 10 para eu comprar pão. Pedro olhou naquele paralítico e João lhe falaram: nós não temos ouro nem prata para te dar, mas aquilo que nós temos. Escuta. Ele disse: nós não temos dinheiro, mas aquilo que nós temos é aquilo que nós temos. Irmão, ele disse: aquilo que nós temos, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Fica como o paralítico estava. Aquilo que nós temos, nós te damos. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico naquele mesmo momento andou. Escuta aqui, não era bruxo Pedro, ele não recebeu feitiço, ele não era quimbanda, ele não era soba, era o poder do Espírito Santo que foi restaurado na vida de Pedro. Ei, chega a uma dimensão que aonde ele estava a passar, a sombra de Pedro, a sombra assim como está aí, as pessoas se projetavam na sombra de Pedro, porque aonde a sombra dele passava, morto ressuscitava, doente ficava curado, o cego via, paralítico andava. Era só a sombra de Pedro. Por quê? Porque a natureza que Adão perdeu foi restaurada nele no dia em que recebeu o Espírito Santo. Escuta, você imagina quando Deus descia no Éden para falar com Adão? Em que língua é que Deus falava com Adão? Português não sei, inglês não sei, hebraico eu também não sei, mas eu sei que quando Deus fala, o universo inteiro se move, porque Ele próprio é a linguagem. Porque João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. E o verbo se fez carne e veio habitar entre nós, e nós ouvimos. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, Deus te deu poder. Há poder em ser filho de Deus. Deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder, 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 poder. Ativa esse poder aqui, meu Pai. Deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder. 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 E camgou de quem? Kamzakova Araganamas, Kamkus Remai Clase, Ramda Clase e Remos de Fure, Remende Clase, Voz de Cara, Rasmafura, Massa, Querebro, Até Fura, Massa, Olesses, Kimanto Roca e Nemegais, Kiramonte Clase de Caras. Que bom! 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 Que aquilo que nos impedia de ver a glória de Deus,
de Deus foi removido pelo pecado. Uma vez Jesus Cristo estava a pregar numa sala, e aquela sala estava cheia de pessoas, não tinha mais lugar para ninguém entrar. E tinha um homem que estava à beira da morte, estava no leito, numa caminha. Os amigos dele perceberam: se Jesus está aqui, esse nosso amigo tem uma chance de ser curado. Só que a Bíblia diz que não tinha mais lugar para ninguém entrar naquela sala. Na porta estava cheio. Eles foram na chapa, começaram a tirar as chapas e amarraram cordas na cama e começaram a fazer descer a cama a partir de cima. Quando a cama chegou no chão, embaixo, Jesus chegou naquele homem. Jesus não fez ainda milagre. Ele olhou para o homem e disse assim para ele: homem, os teus pecados estão perdoados. As pessoas ficaram perplexas e começaram -se a questionar: quem é esse que tem poder de perdoar os pecados? Jesus disse para eles: não é mais fácil dizer para ele: os teus pecados estão perdoados? Porque Jesus sabia, quando estava a remover os pecados daquele homem, estava a devolver ele a vida que lhe reconecta a Deus. E ele estava a entrar em conexão com a natureza divina. E ele disse: homem, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus não lhe disse: você está curado. Ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Porque o poder já estava sobre ele, porque ele estava restaurado e poderia se conectar. Irmãos, nós temos que receber o Espírito Santo para que a nossa natureza nos seja devolvida. Você tem que entrar em contato com Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, Deus nos dá discernimento espiritual. Nós percebemos as coisas não apenas na carne, nós percebemos no Espírito. Nesse momento que eu estou aqui, eu estou a ver aqui um ambiente está agitado. Eu estou a ver anjos de todo lado a se movimentar. Eu estou a ver uma atmosfera. Há pouco tempo eu vi como que um furacão no centro dessa sala aqui. Uma atmosfera divina. Escuta aqui. Isso é a natureza que Deus está a restaurar. A vida é a vida de Deus que está sendo restaurada em todos nós. É a glória de Deus que ele disse: e há de acontecer que nos últimos dias do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Alguns não estão a perceber que esse Espírito já está sendo derramado aqui nesse lugar. O Espírito de Deus já está a se mover com liberdade. Deixa, olha, coisas extraordinárias vão acontecendo à medida que Deus está se movendo aqui neste lugar. Por que Deus diz que eu quero derramar o meu Espírito? Porque o Espírito Santo restaura em nós a dimensão da vida que nós perdemos. O Espírito Santo vivifica em nós a vida. É por isso que o apóstolo Paulo em 2 Coríntios diz: embora exteriormente estamos morrendo, interiormente estamos vivendo dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dia, após dia. O Espírito de Deus é derramado sobre nós. Quando recebemos o Espírito Santo de Deus, você se torna uma pessoa feliz. Deus preenche o teu vazio. Você se torna completo. Você fica cheio do Espírito. A capa do pecado cai por terra. Eu sei que naquele dia os discípulos começaram a falar na língua dos anjos. E na língua dos anjos os discípulos começaram a falar com Deus. Eles começaram a
Mistérios. Em mistérios. O Espírito Santo está descendo nessa sala com a atmosfera de restauração para devolver aos homens aquilo que eles perderam durante muito tempo. Muita gente hoje vai receber o que ela perdeu e nem sabia que tinha. Pedro só sabia pescar peixe, mas depois do dia do Pentecoste ele descobriu que ele não nasceu apenas para pescar peixe. Ele descobriu que ele poderia fazer muito mais do que pescar peixe. Pregar o Evangelho. Tem pessoa que está aqui e não sabe que Deus lhe nasceu para fazer coisas extraordinárias. E a partir